Nós, no domingo passado, dissemos que vamos usar esse tempo de reflexão nos cultos matinais, nos cultos vespertinos, para passar à igreja algo que aprendemos sobre o desenvolvimento da salvação. Eu acho isso tão especial, porque na quinta-feira nós ouvimos aqui o evangelista Jefferson Santana, que esteve conosco, e sem conversarmos qualquer coisa com ele, ou comentarmos qualquer assunto, ele usou o mesmo texto que nós usamos como texto básico para o nosso acampamento, e o texto que nós ministramos no domingo passado à noite, lá em Hebreus capítulo 2, quando diz que não devemos negligenciar a tão grande salvação. Eu achei interessante porque Deus certamente tem para nos mostrar, pelo menos nesse tempo, algo a respeito da salvação, para que possamos valorizar mais esse dom da graça redentora de Cristo Jesus, que foi ter nos salvado, para que possamos não somente valorizar, mas entender o porquê fomos salvos. Na semana passada, no domingo pela manhã, nós usamos o texto de Filipenses 2, de 12 a 18, e mostramos o que temos que fazer como responsabilidade nossa para que essa salvação seja desenvolvida. E nós pontuamos algumas coisas usando o texto lá de Filipenses 2, 12 a 18. E hoje eu queria mostrar nesse mesmo texto e mais um outro texto, agora, o que de fato é esse desenvolvimento. Já dissemos o como, agora o que é basicamente esse desenvolvimento. Então eu quero ler apenas 2 versículos com os irmãos, o versículo 12 de Filipenses 2, e depois você vai abrir a sua Bíblia mais à frente um pouquinho, e vai a 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, vai também abrir a sua Bíblia no verso 3, nós vamos ler esses 2 versículos hoje. Já dissemos o como desenvolver a salvação. Agora hoje vamos falar do porquê devemos desenvolver. Então, Filipenses, mesmo assentado como vocês se encontram, verso 12, leiam comigo, capítulo 2 de Filipenses, versículo 12. Vamos ler juntos? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A frase final do versículo diz o quê? Desenvolvei a vossa salvação. Como? Com temor e tremor. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 3. Vamos ler juntos também. Vamos lá? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais à prostituição. Amém. Se juntarmos esses 2 textos, vamos ter em mente que Paulo está pensando para os crentes de Filipos, bem como para os crentes de Colossos, que viviam momentos diferentes na sua existência. No caso dos crentes de Filipos, um certo desentendimento momentâneo, não apenas entre 2 pessoas, mas por parte de alguns do grupo, conforme o capítulo 1 de Filipenses nos mostra, que estavam quebrando a unidade. E esta quebra da unidade levou Paulo a escrever a carta da prisão, falando da alegria, e dentre muitos aspectos da alegria,
era a salvação que Deus havia realizado por eles, tanto por uns como por outros, e que eles agora deviam estar mais unidos e, especialmente aquelas duas irmãs, pensarem concordemente. E o único meio que isso seria possível, à luz do texto que nós lemos nesta manhã, seria desenvolvendo a salvação, seria efetuando o seu cumprimento como salvos, levando à frente, avançando, progredindo, conquistando e produzindo resultados como salvos. E de que forma eles deveriam fazer isso? Aí o texto nos diz: com temor e com tremor. É interessante que essas duas palavrinhas que aparecem aí no texto sagrado, com temor e com tremor, são palavras que estão ligadas diretamente à ideia da santidade de Deus. Ou seja, quem foi alcançado pela graça do Senhor, que foi salvo, de acordo com o texto de Filipenses 2, de 12 a 18, que nós vimos na semana passada, há necessidade de desenvolver a salvação, deixar de lado aquelas questões que quebram a unidade e se entender, haver entendimento, pensarem concordemente. Por isso, Evode e Cite, que eu rogo a vocês, capítulo 4, que pensem com concordância. E a única maneira que isso deveria ser feita é se preocupando com o progresso, com o avanço, com o crescimento, com o desenvolvimento da salvação. E ele diz como isso deve ser feito: com temor e com tremor. E essas duas palavrinhas que aparecem aqui no texto, no versículo que lemos de Filipenses 2,12, temor é a palavra que aparece, que você conhece, fobia, que representa, em uma análise bem simples, medo. E você conhece na língua portuguesa algumas palavras que levam esta palavra fobia. Por exemplo, claustrofobia. O que é a claustrofobia? É o medo de estar preso. Você tem medo de ficar fechado no claustro, preso. Esse sentimento, aspas, de pavor, é o que Paulo usa para dizer que a nossa salvação deve ser desenvolvida desta forma, com um certo receio, não o medo de se apavorar simplesmente, mas o medo de ofender a Deus. E a palavra usada para respeito, para reverência. A outra palavra que aparece aí no texto é temor. As duas juntas trazem a ideia de santidade. E a palavra que aparece para tremor é a palavra grega que é traduzida para traumas, para um sentido mais objetivo, para o tremer. E quando juntamos as duas palavras, nós vamos entender que Paulo está dizendo para os crentes de Filipos que eles deveriam ter um saudável temor de ofender a Deus. Deveriam trazer na mente e no coração uma constante percepção de que a vida deles, como crentes, no pleno desenvolvimento, deveria ser pensar em não ofender a Deus. No caso aqui, em relação à quebra da unidade, ao não viverem alegremente a salvação e estarem em discordância. Pensem em desenvolver a salvação de vocês, portanto, com o temor em ofender a Deus. E mais do que isso, com o anseio, o desejo de, contemplando a santidade de Deus, buscarem aos olhos dele agradá-lo com a vida em santidade, com um viver em justiça, com algo que agrade ao Senhor. E meu irmãozinho e minha irmãzinha, sabe
que resume isso: o temor e o tremor para o desenvolvimento da salvação resume em nosso coração o temor de pecar contra Deus. A santidade pressupõe isso. O medo de não agradarmos ao Senhor, o medo de cometermos pecados. E não se iludam. O escritor sagrado aos Hebreus, no capítulo 12, diz que o pecado nos assedia tenazmente. A palavra que é usada lá para tenaz significa com insistência, com tenacidade, sem desistência. Ou seja, se o pecado que nos cerca, que nos rodeia, ele não dá tréguas, querendo nos levar à queda, qual o lado contrário que nós devemos tomar para não cedermos? É nos desembaraçarmos de tudo aquilo que é pesado e que é pecado, que nos leva a correr uma carreira cristã em dificuldade, e isso só podemos fazer com o desenvolvimento, pensando que eu não posso desagradar a Deus, temendo e tremendo diante dele, buscando agradar ao Senhor e me colocando distante de algo que possa levar a praticar aquilo que entristece, que desagrada a Deus. Esse é o entendimento que nós temos aí do primeiro versículo que lemos nesta manhã, no capítulo 2 de Filipenses. Agora vá para o outro capítulo aí, que é Colossenses, capítulo número 4, e veja só que interessante, o apóstolo Paulo traz aí a outra palavra: pois esta é a vontade de Deus. Aparece o que aí? 2 pontos na sua Bíblia, não aparece? Na sentença, 2 pontos significa o quê? Aquilo que temos que entender que está sendo dito. O que é a vontade de Deus para nós? É a santificação. Colossenses, capítulo 4. Oh, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. O que diz aí? Leia comigo. Pois esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é a santificação. E de que forma nós temos que ter esse entendimento? Nos abstendo da... Você sabe o que representa prostituição na Bíblia? Infidelidade. Quebrar o vínculo de lealdade. Todas as vezes que a palavra prostituição aparece, é para dizer que houve uma quebra de vínculo com a lealdade, com a fidelidade. O que Paulo está tentando mostrar aqui para os irmãos de Tessalônica, bem como para os irmãos de Filipenses, que já lemos, é que devemos viver uma vida com temor e tremor, desenvolvendo a salvação de tal forma que sejamos pessoas leais, fiéis a Deus, vivendo em santidade. Porque esta é a vontade de Deus para os salvos. Até porque a palavra santos, que é a mesma que Pedro usa lá na sua carta, primeira carta, capítulo 2, versículo 9, quando diz que Deus nos escolheu como povo de sua exclusiva propriedade, que Malaquias, no capítulo 4 de sua mensagem, também diz que Deus escolheu um povo para ser dele, somente dele. Diz lá Pedro, para ser nação separada, escolhida, tirada da contaminação do mundo e dos outros povos para serem diferentes. Logo, qual é a reflexão que eu trago para mim, para você nesta manhã, juntando esses 2 textos, em relação agora ao desenvolvimento da salvação? Que nós devemos buscar santidade divina. A confissão de fé de Westminster, que nós adotamos como símbolo da nossa fé, nos diz, no capítulo número 13, na primeira seção, o seguinte: os que são eficazmente chamados e regenerados, olha só, a quem Deus chamou com a vocação eficaz, e Deus regenerou, deu nova vida, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito,
são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas próprias consciências são mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. O que a confissão de fé está nos ensinando? Que Deus chamou com eficácia, chamou com um chamado que não pode ser resistido. E a eficácia tem um resultado. O resultado é que Ele nos deu um novo coração, nos regenerou para uma nova vida, para que vivamos em santidade. E o que é essa santidade? É a abstenção de todas as paixões carnais. É o abandonar o desejo consciente que a nossa inclinação pecaminosa, como seres caídos, tem com força para nos afastar de Deus. Quem é de Deus vai buscar se abster disso, e a forma dessa abstenção é a santidade, é buscar através da ajuda do Espírito Santo que habita em nós e pelo poder da palavra de Deus que nos orienta a destruirmos tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus. Abstermos-nos da prostituição, afastarmos daquilo que nos leva a viver deslealmente e vivermos infielmente a Deus. Então eu quero aplicar nesta manhã esses dois versículos, falando algumas coisas para os amados irmãos. Primeiro, a santidade para o crente, para o regenerado, para o salvo, seja ele um jovem, seja ele um adulto, seja ele uma criança, não é algo que deve ser esquecido. Pelo contrário, devemos buscar ardorosamente em nosso coração. Não podemos perder de vista que Deus nos salvou para sermos santos e enchemos o nosso coração de fervor, de ardor, para não entristecê-lo, com temor e tremor, com o medo de ofender a Deus, de fazer aquilo que não lhe agrada, ardorosamente alimentar o nosso coração para agradar ao Senhor, nos abster de toda forma e prática que não agrada a Deus. Infelizmente existe uma interpretação muito errada dos dois lados do mundo evangelical brasileiro. Aqueles que são extremamente, aspas, renovados, acham que não precisam da doutrina, acham que eles próprios poderão, com a lista do que não pode, agradar a Deus. Aí colocam a lista: não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Como eu já disse aqui na igreja, que eu aprendi com o meu pastor há muitos anos atrás, ele dizia ao grupo de pessoas que diz assim: pode o que não podia poder, e não pode o que podia poder. Esses são aqueles grupos extremados que trazem para si, através de uma atitude pietista, não piedosa, a ideia de que são responsáveis pela sua própria, seu próprio fervor lhes fará mais santo. É uma interpretação errônea. Mas existe um outro lado, que é do grupo daqueles que são mais ortodoxos, né? Mais conservadores, dos quais muitos dos que são da nossa denominação fazem parte,
que acham que somente o guardar e ter fidelidade a os princípios confessionais satisfaz ser alguém que tem conhecimento doutrinário bem firmado e, portanto, o fervor não deve ser observado. É o outro extremo. Aí são pessoas que se preocupam apenas com o lado doutrinário e teológico, com fundamento que lhes traz segurança, verdade, mas vivem friamente a relação com Deus e com seu irmão. Não tem fervor, não tem ânimo. São pessoas secas. O que é a santidade? É justamente o equilíbrio. É ter o fervor no coração de fazer aquilo que agrada a Deus, o ânimo, a alegria, a disposição, mas está bem firmado doutrinariamente para não se permitir levar nem para um lado nem para o outro, mas andar de forma que agrade a Deus. E aí a gente vai viver uma vida santa, sabe onde? Em todos os lugares. Na igreja, no trabalho, em casa. Vamos aproveitar o mar, a praia, né, o lazer, as brincadeiras. Eu dizia ontem aqui no reencontro que o crente não precisa de muita coisa para ser feliz. Ele já tem Jesus. Então qualquer coisa alegra. Aí a gente faz brincadeiras saudáveis e ri. Talvez o ímpio precise de um bocado de estímulo para dar uma gargalhada. E às vezes esse estímulo é uma piada suja, né? Bem porca, para poder dar uma gargalhada bem aberta. Nós não. Mas uma coisa, eu ouvi uma vez o testemunho de um casal, um dentista e a sua esposa, que se converteram na igreja presbiteriana em Maceió. Ele era dentista de PC Farias e de toda a família Collor. O homem rico, a mulher se converteu, estavam vivendo um grande drama no casamento, quase se separando. E ela vai a uma igreja presbiteriana, converte-se e passa na sua casa a fazer as reuniões da SAF. E toda vez que o marido chegava um pouco embriagado em casa e ao redor da piscina daquela mansão, via aquele grupo de senhoras cantando e depois comendo e rindo e brincando, e dizia: como é que pode esse povo tomar Coca-Cola e é feliz? E ele deu esse testemunho lá na igreja que eu era pastor. E eu quero saber o que é isso. Um dia ele resolveu assistir, descobriu que a felicidade não era a Coca-Cola nem o lanchezinho que elas faziam depois da reunião, e nem aquilo que elas conversavam. A felicidade delas estava em que elas andavam com Jesus, e a mulher havia conhecido esse Jesus. Ele disse: eu quero para mim. Se converteu, o casamento foi restaurado, e estavam dando testemunho da vida nova pelo Brasil afora. Teve uma igreja que eu pastorei. E as pessoas acham que crente não pode brincar, né? Ao contrário, a gente é alegre, é feliz, brinca. Então, uma coisa não atrapalha a outra. Santidade, meus irmãos, está inclusive nas brincadeiras, na alegria, no modo de viver. Isso é desenvolver a salvação com temor e tremor, e ao mesmo tempo abster-se das coisas que são desleais, que maculam, que mancham o nome de Deus. Segundo, eu quero dizer para você que nós somos chamados para nos separarmos do mal. Não é só viver no coração o fervor e a alegria de querer a santidade, mas temos que botar no coração o desejo de nós nos separarmos do que é mal. O apóstolo Paulo diz: fugir da aparência do mal. Tem cheiro de pecado? Fuja. Conheço a história de um determinado camarada que precisava pegar uma carona. E a história é mais ou menos assim. Duas pessoas se apresentaram, ele tinha pressa para chegar no destino. Uma delas disse: olha, eu vou por esse caminho que é mais curto, que tinha que passar por um precipício. E ele era o motorista, disse: olha, eu consigo passar ali. O cara tem duas rodas,
mas você chega no lugar que você tem que chegar. Entra aqui no carro, aí o homem para. A outra, olha, vamos para um caminho mais longo, anda mais um pouquinho, é mais difícil, é mais demorado, mas eu chego lá e levo você. Você acha qual foi dos dois que ele escolheu tomar a carona? Do segundo, porque não era a habilidade do outro, sabendo que era um exímio motorista, mas queria passar por um precipício e se buscar em 2 horas, e no caminho mais curto, queria levá-lo ao seu destino. Ele preferiu evitar a aparência do mal. Vai que nesse dia, vai que, diz a propaganda, o hábil motorista não consiga passar com as 2 rodas naquele precipício. O que vai acontecer? Então é melhor a prevenção, a precaução. Ele tomou a outra carona, outro caminho. É mais ou menos isso. Evitar o desejo de evitar o mal, de escapar do pecado, de fugir para longe daquilo que não agrada a Deus, é dever nosso. Se você sabe que em determinado lugar, determinadas pessoas, determinadas práticas podem te levar a cometer uma ofensa a Deus, fuja. Faça como José fez, corra da mulher de Potifar. Fugir nem sempre é covardia. A fuga, em alguns casos, representa coragem. O corajoso é aquele que sabe o que pode evitar, mesmo sabendo que não poderia usar. Corajoso é aquele que sabe o que pode evitar, mesmo sabendo que poderia usar. O pecado está sempre diante de nós. Tenha coragem, fuja dele. E por fim, eu quero concluir dizendo para você nesta manhã: ter sentimento de santidade deve alimentar em nosso coração o profundo desejo de nos alegrarmos com o Senhor diariamente. Quem se alegra com Deus, porque eu busco todos os dias, estando mais próximo do Senhor, estará mais longe do mundo. Quem se ocupa com as coisas de Deus, com a sua palavra, com a oração, com a comunhão dos santos, com a participação nos trabalhos, com o envolvimento no serviço ao Senhor, não vai ter tempo para dar à sua vida espaço para aquilo que não agrada ao Senhor. Que em nome de Jesus, nesta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, você entenda que você foi salvo para ser santo. Você não é santo para ser salvo. Ao contrário, Deus te salvou para você ser santo. Então, desenvolva o temor e tremor. De que forma? Abstendo-se daquilo que é desleal, que não agrada a Deus. Como? Em santidade. Que Deus nos abençoe. Eu sei que você estudou no acampamento isso, mas talvez não tenha visto desta forma. Que você busque cada dia da sua vida agradar a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar nesta hora, encerrando o nosso culto. Aliás, vamos abrir o nosso live, né, do hino Segurança e Alegria, depois vamos orar. Segurança e Alegria. 144 do Nário Novo Canto. Conta essa história. Diga para os outros que você foi salvo pela graça de Deus e que o mundo não te influencia mais. Pelo contrário, você buscará transformá-lo pela renovação da sua mente
buscando entender qual a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, e a vontade dele é a sua santificação, como vimos nesta manhã. Esta é a vontade de Deus. E o Espírito Santo que habita em você vai te ajudar. A palavra de Deus vai te ajudar, te orientando. O envolvimento com as coisas que são espirituais vai te dar mais segurança, mais alegria para continuar. E mesmo quando você falhar, você vai reconhecer que precisa de restauração, de conserto. Vai pedir perdão a Deus e Deus vai te desenvolver. Vamos cantar? Submissão significa renúncia. Você tem alegria, porque pertence ao Senhor. As palavras da graça estão sendo trazidas para você. Firme-se em Cristo, meu irmão, cada dia mais. Você vai conseguir desenvolver essa lição. Dias alegres. Segue o seu caminho. Pedir ao Helder que nos visita, que dirija a Deus a oração e peça ao Senhor que nos abençoe no restante desse dia e nos traga logo mais à noite com o desejo de aqui estarmos e de mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor e celebrar a Ele com adoração. Vamos orar então nesse instante com o nosso irmão o Helder. Graças a Deus, Pai, aqui estamos na tua casa da oração, Pai, casa do Senhor. Ó Deus, como é bom render-te graças, Deus, por saber que Cristo Jesus morreu na cruz por nós, para nos salvar. Nós temos uma grande responsabilidade, ó Deus, de desenvolver nossa salvação com temor e tremor diante do Senhor. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, nos capacita, ó Deus, inclina o nosso coração para te buscar, para perseverar nos teus caminhos, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver a santidade que Cristo Jesus quer. Por favor, seja conosco durante todo esse dia, ó Deus, nos abençoe ricamente. Amém. Nos traga, ó Deus, mais tarde para cultuar o Senhor com louvor e alegria do coração. Seja conosco, Deus, durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que agora a graça bendita de Jesus, o amor grandioso de Deus e o poder maravilhoso do Senhor sobre vós, Igreja de Deus aqui reunida, sobre todo o povo, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.